Bom, nesse vídeo, a minha opinião após um ano, 12 meses aí com o Xiaomi Mi Watch. Esse vídeo aqui é inédito no canal, até hoje não saiu nenhum vídeo de um ano de uso de um smartwatch. E isso é muito bom e isso indica que esse modelo é interessante. Por quê? A maioria dos smartwatches ficam defasados aí após 6 meses ou algo assim, porque lança muito, mas muito smartwatch, principalmente smartwatches de entrada, então os smartwatches de entrada normalmente ficam defasados mais rápido. Esse aqui é um top de linha, então ele ainda é bem atual e eu acho, já vou adiantar daqui o assunto, eu acho que ainda vale a pena. Aliás, é o melhor momento dele, sem dúvida alguma. Mas enfim, na descrição vai ter o link de review dele. Lá no review você vai notar que ele estava ainda praticamente todo não, mas 70% em mandarim, em chinês, o sistema, não tinha tradução ainda naquela época. Hoje em dia você até consegue fazer a tradução dele para português. Não é uma forma nativa, mas você consegue fazer aí entre aspas, uma gambiarra e deixa em português. Se procurar no YouTube você encontra como deixar o Xiaomi Watch em português. Enfim, então o link do review está aí embaixo. Vou deixar também na descrição o link aí de compra dele. Você pode comprar boleto, cartão várias vezes sem juros. E também vai ter aí os links dos meus grupos no Telegram para quem quiser participar. Voltando aqui ao assunto, é um smartwatch, como eu falei, ele está no seu melhor momento. Você consegue utilizar ele perfeitamente aqui no Brasil hoje. E tem muito conteúdo, saiu muito conteúdo no YouTube brasileiro ensinando a mexer nele, a instalar apps, a configurar isso, configurar aquilo. Então, com certeza é o melhor momento. Fora essa questão, tem a questão também das atualizações. Muita atualização foi liberada, muita atualização ainda é liberada para melhorar o smartwatch, deixar ele mais usável para a gente aqui desse lado do mundo. No começo ele era feito realmente para a China, mas hoje teve uma atualização, até hoje teve uma atualização para ser mais usável aqui para a gente. E a questão do preço, né? Quando eu comprei ele custava mais ou menos 1.200, mais ou menos 1.100, foi mais ou menos o que eu paguei. Hoje mesmo com o dólar em alta, bem mais alto do que naquela época, ele está na faixa de 600 a 700 reais. Em média, os últimos dias são 700 reais, que é o link que eu vou deixar na descrição para vocês. Então está um preço muito bom para um smartwatch top de linha. Mas, como eu sempre comento nos vídeos do Mi Watch, é um smartwatch feito para entusiasta. Por quê? Porque ele é uma versão chinesa, então não vem os apps em português ou apps feitos para o Brasil, América Latina, algo assim. Então não vem esses apps pra gente, tá? De forma nativa, não vem uma Play Store, apesar dele rodar o Wear OS, que é do Google, não vem a Play Store porque é um sistema modificado pela Xiaomi, tá? Ele vem uma lojinha aqui, mas somente com apps da China. Não está conectado no Wi-Fi, mas enfim, somente com apps da China. Então, no decorrer do vídeo eu vou comentar um pouco sobre essa questão, mas o que eu quero dizer é que é um smartwatch realmente feito para entusiasta, porque não vem tudo instalado, você precisa instalar por fora, dá um pouquinho de trabalho que você tem que aprender. Não é difícil, mas dá um pouco de trabalho, então se você não tem essa paciência, não é um produto feito para você, tá bom? Voltando aqui ao assunto, para quem não conhece o Mi Watch, esse aqui é o top de linha, tá? Tem o Lite que lançou recentemente, que é bem bacaninha, mas é outra parada, é outra vibe. Aqui é um top de linha com processador Snapdragon, não lembro o processador, mas é um bem potente para smartwatch com Wear OS. Ele tem 1 GB de RAM, que é mais do que suficiente para rodar aí tudo de forma bem rápida, vocês estão vendo que ele é bem rápido. Ele tem 8 GB de memória interna para você armazenar os seus apps, arquivos de música, ou o que for. Ele tem também NFC. Aqui no Brasil tá, não funciona. E tem eSIM. O eSIM funciona. Inclusive tem tutorial no YouTube brasileiro ensinando como usar. Se você não achar, vai lá no meu site smartwatchbrasil.com, tem a aba lá tutoriais, você encontra o tutorial de como usar o eSIM aqui no Xiaomi Mi Watch. Tá? Então, bem bacana. O que mais que ele tem? Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, enfim, ele é muito completo, é realmente um top de linha. Tela AMOLED absurda, tá? É uma tela espetacular, com brilho automático, enfim, depois eu comento melhor. E o acabamento é realmente premium, é todo em alumínio, um alumínio de excelente qualidade. Já comentei isso em outros vídeos, parece um alumínio de iPhone, tá? É muito bom, ele realmente é muito bem construído. Aqui embaixo é cerâmica, tá? Material de alta qualidade. E ele é um concorrente da Apple, realmente ele bate de frente sem nenhum problema com o Apple Watch, sem nenhum problema. Eu tenho o Apple Watch aqui e dá para colocar lado a lado e os dois batem de frente tranquilamente.
Enfim, então, para falar do Xiaomi Mi Watch, tem que falar toda essa história, toda uma narrativa, realmente demora porque não é um produto comum, tá? Ele é fora da curva. Outra questão, a Xiaomi lançou a versão global e foi uma decepção, porque a versão global não tem nada a ver com isso aqui. É um smartwatch redondo que não roda iOS, roda um sisteminha bem básico da Xiaomi, não dá para instalar app, não dá para fazer nada. Então, esquece, a versão global é só para dizer que tem versão global. A versão bacana do Xiaomi Watch é essa versão aqui, tá bom? Mas vamos lá. Como é um smartwatch que ele roda iOS e tal, não espere uma duração de semanas da bateria, tá? É um top de linha, então todos os tops de linha é praticamente de praxe. A bateria dura 2 dias no máximo. Você pega a Apple Watch, é 2 dias no máximo. A Active 2 da Samsung, 2 até uns 3 dias no máximo. O Watch 3 da Samsung lançou agora, eu fiz review, 2 dias no máximo. Esse aqui, ele tá mais ou menos como o Active 2 da Samsung, é 2 a 3 dias, é uma duração boa até. Um top de linha até 3 dias é realmente uma duração boa. Como eu falei, a maioria dura 2 dias. Então, mesmo assim, ainda ele tem uma boa duração de bateria. Sobre o sistema, tá? É o Wear OS, como já falei, ó, tem aqui. A grande vantagem do Wear OS é que é do Android, melhor, é do Google, queria dizer. Então é um Android rodando em relógio. Então você tem aqui, por exemplo, as notificações de WhatsApp, Facebook. Você pode dar um arrastar para o lado aqui, ó, e responder a notificação pelo próprio relógio. Isso é muito bom. É um sistema que tem muitos atalhos, muitas funções rápidas. Aqui, ó, aqui você tem várias coisas rápidas para você ativar. Para o lado tem aqui atalhos e funções que você pode colocar. Para o outro lado também, tá? Bem bacana. Ele está em inglês. Depois de um tempo a Xiaomi liberou a atualização com suporte ao inglês, tá? Então fica bem usável, bem tranquilo. Ele tem a parte de chamadas também, isso é bem legal. Na parte de atividade física ele não é tão completo assim como os Huawei que tem hoje em dia, que tem 100 modos de atividade física, mas ele faz aí o necessário, que é uma academia, levantar um peso na academia, fazer uma natação, uma bike, uma esteira, uma bicicleta ergométrica. Então se você faz esse tipo de atividade mais básica, ele dá conta tranquilamente, tá? Yoga, ele é bem bacaninha, bem completo para atividade física. Voltando aqui, a gente vai ter a questão dos apps, que é o grande diferencial dele, tá? Esses apps aqui são apps que vêm na memória, eu resetei ele recentemente, então ele volta com os apps originais, são apps que vêm na memória, mas isso aqui você pode vir nas configurações e simplesmente deletar esses apps, tá? Você pode apagar, não tem nenhum problema. E aí você consegue instalar apps por fora, YouTube, Instagram, entre outros apps. Como eu já falei, tem muito conteúdo no YouTube brasileiro de como fazer isso, não é difícil. É só colocar na busca lá, meia horinha já está instalando, já está fazendo tudo que é necessário. Não é complicado, tá? A única questão é que você não consegue fazer isso pelo iPhone, tá? Isso é importante avisar, às vezes a pessoa vai comprar o Xiaomi Watch, ele funciona com iPhone, eu já usei ele com iPhone, mas para você poder instalar apps não dá para fazer com o iPhone, somente com o Android. Você precisa baixar o APK pelo Android e aí você passa o APK para cá, tá? Então saiba disso. Às vezes a pessoa compra super animada, tem um iPhone e aí vai tentar instalar o app, não dá, tá? Todo mundo sabe que a Apple ela é bem travada nisso, ela não deixa você ficar baixando coisas e instalar coisas por fora, como o Android deixa fazer. Então esqueça se você tem iPhone. Mas voltando aqui ao assunto, você pode instalar qualquer app que você quiser, isso é uma grande vantagem, isso que faz o Mi Watch ser um produto muito interessante, porque se fosse um smartwatch mais comum, que você vem aí, ou melhor, que ele vem com os apps nativos e é isso, de vez em quando tem uma atualização, traz uma função nova aqui e ali, não seria tão interessante. O bacana dele mesmo é essa questão, tá? Você poder instalar apps por fora, isso que torna o smartwatch muito interessante, como eu falei, por isso que ele ainda é muito atual, por isso que ainda vale a pena. Uma coisa que eu gostei nele nesse um ano é a resistência, tá? É um produto que é bem bacana, ele tem uma resistência legal, claro, você não vai sair esbarrando ele em corrimão todo dia, né, torta e direita, e vai depender também do cuidado da pessoa, né? Eu já tive aí muitos smartwatches, já tive muitos Apple Watches e assim vai, nunca tive problema de trincar uma tela, fazer riscos na tela. Às vezes um negocinho aqui e ali, né, que você vai perceber só olhando, né, com a luz bem forte, ou olhando de forma bem detalhada, mas nunca tive problema de trincar a tela. Então se você é uma pessoa cuidadosa, pode ter certeza que o seu Xiaomi, tem rolou aqui, seu Xiaomi Mi Watch vai durar muito, tá? Como esse daqui, eu cuidei, usei ele aí várias vezes, muito tempo,
e nunca tive problema de estragar, tá? Ó, tá zerado, zerado. Então é um produto realmente bem resistente e eu gostei disso. Gostei que a Xiaomi caprichou aí na resistência, vamos dizer assim, dele. E é um produto também que eu achei estranho no começo, porque a caixa dele é bem alta, tá vendo? Eu achei que seria desconfortável, não seria também ergonômico. E ao contrário, ele é muito confortável, é um smartwatch sensacional, é um dos meus favoritos em termos de conforto. Ele encaixa muito bem aqui no pulso, é muito legal, tá? Apesar dele ter uma caixa alta, ter alumínio, ele não é tão pesado, então é um smartwatch que para o dia a dia é muito agradável. A tela com certeza é um ponto muito alto, um ponto muito forte, é uma tela AMOLED espetacular, tá? É realmente uma tela muito boa. Tá? Para quem já usou smartwatch aí, ou smartphone com tela AMOLED, sabe do que eu estou falando. Então olha que legal, tá? O brilho é forte, para você ficar até um pouco estourado. Ela tem a borda arredondada, tem esse black piano aqui muito bonito. Enfim, é um smartwatch muito equilibrado, ele entrega tudo que você realmente precisa e um pouco mais. Bom, então é isso, tá aí Xiaomi Mi Watch, como eu falei, poucos smartwatches conseguem ficar tanto tempo em alta, tá? É um modelo que ainda vale a pena sem dúvida alguma e ele foi só melhorando, né? Conforme os meses foram passando, ele foi só evoluindo, só melhorando e hoje com certeza ainda vale a pena. Beleza? É isso, na descrição tem o link de review, dá uma olhada. Tem o link de compra também, você pode comprar boleto, cartão várias vezes sem juros. E tem os links dos meus grupos no Telegram. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.